Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Olá, amigos, que Deus o abençoe os seus lares e aonde você esteja. Mas, amigos, sabemos que nesse tempo do fim que vivemos, as pessoas buscam desesperadamente as verdadeiras palavras de Deus, ou seja, o Evangelho eterno, que os pregadores, ou seja, os falsos pastores, como também podemos chamar de falsos apóstolos, ou também de anticristos. Mas, amigo, eles se tornam anticristo todos aqueles que pegam e tentam mudar as palavras e contrariar as palavras de Deus. Tentam mudar os acontecimentos que vai acontecer, ou seja, mudar qualquer coisa que está registrado na Bíblia Sagrada. Mas, amigo, precisamos conhecer as verdadeiras palavras de Deus, ou seja, o Evangelho eterno, antes da volta do Senhor Jesus. Porque, meu amigo, como que você vai herdar o reino de Deus se você não tem ou não conhece o verdadeiro Evangelho eterno? Ou seja, não conhecer a Deus e seu Filho Jesus. Você não pode herdar o reino de Deus e de seu Filho Jesus, como está escrito em suas palavras. Veja o que diz em João capítulo 17, versículo 6. Veja que Jesus fala: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Deus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, ou seja, saiu de ti. Versículo 8. Porque lhe dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, amigo, você viu que tem que conhecer as palavras de Deus para herdar, ou seja, para entrar no seu reino, no reino de Deus e de seu Filho. Porque primeiro você tem que conhecer as palavras de Deus. E as palavras de Deus é o nosso Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Veja o que diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, você viu que tem que conhecer as palavras de Deus para herdar o seu reino. E as palavras de Deus é Jesus, nosso Salvador. E para provar para você que busca as palavras de Deus, ou seja, o Evangelho eterno, que é o nosso Senhor Jesus, veja o que o próprio Senhor Jesus fala nas Escrituras Sagradas. Veja o que ele diz. João, capítulo 10, versículo 14.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então, amigos, será que o povo do mundo todo que frequentam essas sinagogas, ou seja, essas denominações criadas pelos homens, ou seja, falsos pastores e líderes, ou podemos chamar de anticristo também. Então, amigos, será que este povo, dentro dessas sinagogas, conhece as palavras de Deus, ou seja, Jesus Cristo? Mas, amigo, pelo que a gente percebe, estão muito, mas muito distante de nosso Senhor Jesus, porque segue firme as doutrinas de seus líderes e dos falsos pastores. Então, amigo, mas isso é para você entender e ver que não é só no nosso país, ou seja, isso é no mundo todo. Suas pregações é absolutamente ao contrário das palavras de Deus. Então, amigo, o nosso país é crivado de sugadores do povo, sofrido que arrecada seu alimento durante o dia para comer à noite. Amigos, não chega. Os sugadores de nosso país, ainda os falsos pastores trazem sugadores de outros países. Veja. E muita honra, recebendo mais uma vez em nosso programa Dr. Mike Murdock. Pastor, I want to pray Pastor, eu quero orar for new partners with this para ministry. novos parceiros neste New ministério. partners. Novos parceiros. You have a part of your partnership Você tem uma parte do seu parceria, where people set aside onde as pessoas separam a seed of 30 real uma semente de R$30 every month. todos os meses. And that 30 real E esses R$30 represents a real a day representam como que R$1 por Every dia, day. todos os dias. when they sow that seed Quando eles semeiam essa every semente, day of their life. todos os dias das suas You vidas, guarantee a harvest from the e Lord. garante uma colheita do Senhor. The 30 real, Os R$30 ou mais not a harvest. não é uma colheita, it's seed to create a é harvest. semente para criar uma God colheita. said, I will give seed to anyone who will sow it. Deus disse, eu darei a semente para qualquer um que semear. You can have faith for the Você seed, pode ter a fé para essa and you're semente. going to see the hand of E God. você verá a mão de Deus. The second A harvest, segunda colheita, 12 months, 12 meses. 12 months, 12 meses. as you're there in your home, Enquanto você está na sua casa, anything Satan has stolen from you qualquer coisa que Satanás roubou must de come ti, back tem que voltar sevenfold. 7 vezes mais. Is that in the Bible? Isso está na Bíblia? Yes. Sim. When a thief is discovered, Quando um ladrão é God descoberto, says he has to give it back Deus diz que ele tem que dar de 7 volta. times. 7. Heavenly Father, Pai I Celestial, ask you for 3,000 eu miracles. peço a ti 3.000 milagres. Holy Spirit, Santo Espírito, confirm confirma to my friend aos meus amigos, sitting right there in their home, sentado aí nos seus lares, this little seed of 30 real esta pequena semente de R$30 may not seem big to them, talvez não pareça grande para eles, but it's big to you mas é grande para ti, because it's a seed of obedience. porque é uma semente de It's a obediência, seed of missions. é uma semente de missões, It's a seed of é uma evangelism. semente de evangelismo, It's a seed of anointing. é uma semente de unção, And we're going to set this seed e aside nós vamos separar essa on semente the first day of every month no primeiro dia de cada mês, or whenever we're paid. ou quando recebemos o We salário. set this seed aside. Vamos separar essa We semente send it into your e ministry, vamos enviar ao teu ministério, wrapped with expectation embrulhado com of a expectativa harvest. de uma In colheita, the name of Jesus. em o nome de Jesus. Now, right where you're sitting, Aí onde você está sentado, say, I'm a receiver diga, eu sou um recebedor of the promises of God. das promessas de Deus. Say it out loud. Diga bem alto. I like to do the motion. Eu gosto de fazer essa. Eu sou um recebedor. Fica o irmão que grita pega ladrão. Não fica se gritar pega ladrão. Não fica o irmão. Eu gosto de fazer esse movimento. Então, amigos, vocês viram que o Brasil é um país de corrupção contínua. E quem
mais sofre com isso é o povo sofrido, que é sugado através de nossos políticos, com impostos absurdos, e o Brasil mal administrado. E para completar, os sugadores e os falsos pastores sugam a última gota de suor do povo sofrido de nosso Brasil. E mesmo assim o povo sofrido que trabalha honestamente, que faz o Brasil andar meio que cambaleando. Mas, amigos, além de haver todos esses tipos de coisas em nosso país, que amo, pois Deus me colocou aqui e deu-me todo o entendimento de sua palavra. E tentamos compartilhar com você, passar para você, que busca as verdadeiras palavras de Deus e de seu Filho Jesus, que morreu para a nossa salvação, mas só aqueles quem o aceitarem, o Filho de Deus, e suas palavras, e não contrariar suas palavras como um falso pregador, ou seja, líder de uma denominação que diz ele que é a igreja de Deus. Veja o que esse cidadão das Filipinas diz, ou seja, ele prega ou anuncia ao povo que Jesus é o anticristo. Veja, amigo, que a palavra de Deus está falando do Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Então, amigos, veja que no capítulo inteiro, desde o verso 1 ao 14, fala somente do Senhor Jesus. Você veja que em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, o que está na mão direita de Deus, um livro selado com 7 selos. Então, este livro é a Bíblia Sagrada. Só o Senhor Jesus é digno de abrir os seus 7 selos. Então, você viu que este livro é a Bíblia Sagrada, ou seja, as suas palavras que o próprio Deus testificou no céu, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o nosso Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus. E estes 3 são um. Versículo 8. E 3 os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ou seja, todos os corpos físicos aqui na terra temos um Espírito, água e sangue em nossos corpos. Agora, amigos, vocês querem saber as palavras mais importantes que Deus testificou no céu do seu Filho Jesus? Bom, no capítulo 5 de João, verso 11, veja as palavras de Deus que Deus testificou no céu de seu Filho Jesus. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Versículo 12. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja o que Deus diz em suas palavras. No versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus.
Então, amigos, viram que o próprio Deus falou em suas palavras, para que criamos no nome do seu Filho Jesus. Então, será que esse pregador, o líder de esta seita chamada Igreja de Deus, crê no Filho de Deus, chamando-o de anticristo, o Filho de Deus? O que nós devemos entender nos versículos é os acontecimentos que vai acontecer na Terra, não o tempo fixo, né? Vamos provar isso. 6:1 de Apocalipse. E vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos. E ouvi dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis cavalo branco, e o que estava montado nele tinha arco, e foi-lhe dada uma coroa, conquistando e para conquistar. O cavalo branco é simbólico dos religiões falsos religiões, que apresenta como branco, mas dentro tem a intenção mal. Imagine, tem arco na mão, o que se está sentado no cavalo branco, conquistando e para conquistar. Uma imagem de crueldade. Isso é o que o cavalo branco está nos mostrando, como as igrejas que quer conquistando e que quer conquistar, atraindo as pessoas para unir com eles, fazer eles como o que está sentado no cavalo branco, que a missão na terra é para matar, conquistar. Será que esse cidadão lá das Filipinas não sabe ainda, em todo esse trajeto, como pregador das palavras de Deus, que o anticristo é o diabo? E que ele encontraria as palavras de Deus desde a sua habitação no céu? Então, para você saber, o anticristo é o diabo, que contraria toda ou qualquer tipo de coisa que saia ou saiu do grande e poderoso Deus. Veja bem, e preste bem atenção, e os anticristos são e serão todos os pregadores falsos, pastores e líderes, que contrariam as palavras de Deus, como você. Ele se orienta. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Então, amigos, vamos provar para você na Bíblia Sagrada o ser, ou seja, a pessoa que estava sentado em um cavalo branco e tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer na sua volta. Então, amigo, você viu que a pessoa que estava no cavalo branco tinha um arco. Vamos ver o que significa este arco, ou seja, o que é este arco. Vamos perguntar para Deus em suas palavras. Agora veja quem está sentado no trono de Deus, junto de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora veja, amigo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, que o arco que esta pessoa tinha era o arco celeste, e é semelhante
a esmeralda. Então você viu, amigo, que o arco que a pessoa tinha no cavalo branco era o arco celeste. E agora veja, você veja, amigo, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, veja quem tem uma coroa de ouro sobre a cabeça. Veja o que diz: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Então, amigo, você já viu quem é a pessoa no cavalo branco, que tem o arco e a coroa de ouro, e que saiu vencendo e para vencer na sua volta. Então, amigo, ele saiu vencendo porque morreu em uma cruz para salvar o mundo do pecado e dar a vida eterna para aqueles que o aceitarem. Não como um falso pregador, o líder de uma falsa denominação, falando e pregando coisas absurdas. Ou seja, ele próprio é um dos anticristos. Então, amigo, esse indivíduo é um dos anticristos. Aí fica empurrando o seu título, ou, como podemos chamar, de cargo que o diabo lhe deu, e fica transferido para o nosso Senhor Jesus, chamando-o de impostor, de anticristo e outros. Bom, agradecemos em nome de Deus e de seu Filho Jesus, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jordão